Fala, meus queridos! Tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. E se você já é inscrito, deixa aquele like. Se você não é inscrito, me convida a se inscrever no canal. Rodadazinha boa para dar aquela mitada, hein? E o Cartola hoje, que dormiu até mais tarde? Vamos lá. Simbora pro vídeo, porque a rodada já tá batendo a porta. A 16ª rodada já é quarta-feira. O calendário tá bem enxugadinho, bem reduzido. Simbora lá pro Vitão. Bom, essa foi a pontuação do nosso canal, 102.29, demos aquela mitada, né? Coisa linda, sempre é muito bom passar de 100 pontos, né? O time do canal dá um banho Mané Cartola, né? É o único time que o canal tem, né? Bons, baratos, valorização são para outras coisas. O time principal só temos esse, é esse que a gente escala, é esse que a gente mostra a pontuação, certo? Foi um desempenho muito bom realmente, claro que tivemos algumas decepções. No geral aqui quem escalou o Keno ou o Marinho de Capitão se deu muito bem, né? O Marinho estava na dúvida, resolvi bancar, postei lá no Instagram, quem acompanha a live viu que eu banquei ele lá no Instagram também. Era capitão, só tirei a abraçadeira dele e botei no Keno, né? Mas assim, ó, Vinícius saiu 1 minuto e meio depois, pênalti pro Ceará. Se ele tivesse em campo ele batia. Bruno Henrique fez gol no clássico, porra, mas tomou amarelo, conseguiu fazer 8 pontos fazendo gol e terminou com uma pontuação de 3,5 pontos, se eu não me engano. Daí é complicado, né? E o Praz nem se fala, né? Tomou um peru e depois o Corinthians não atacou mais, só meteu uma bola na trave no finalzinho com o Gil ali e não deu possibilidade para reverter a pontuação mais. Foi decepcionante aquele peru que ele tomou, né? Realmente na hora assim, me deu até dor de barriga. Mas tá certo, foi uma pontuação excelente. Vamos vender o time aí, né? Foi uma mitada assim e vamos escalar já aí pra 16ª rodada aí, que a coisa tá corrida esse ano. Mas rapidinho, antes da gente ver a nossa escalação, começar a estudar nossas estatísticas aqui, vamos dar uma olhadinha aqui na Liga dos Youtubers 3, né? Como é que fomos na última rodada, como é que foi o pessoal, né? Os times, os canais que imitaram, certo? O maior pontuador da rodada foi o canal Bola Murcha do Júlio, fez 111.71. O segundo maior pontuador foi o canal Toca no 10, fez 108.19. Doutor Cartola ficou em terceiro com 106.89. Forte abraço aí pro Wesley. Val Sport do Valdeir fez 105.29, ficou em quarto lugar. E o Anderson Carioca, forte abraço Anderson, fez 103.71, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui na colocação geral do campeonato. Se houve grandes mudanças aí. Em primeiro lugar ainda continua o DJ Cartoleiro, do Gustavo, 1116.06. Em segundo lugar está o Nareco, com 1101.6. Em terceiro está o canal Copa Cartola do Lemão, com 1079.51. Em quarto lugar está o canal Leiva do Ronaldo, 1071.16. Em quinto lugar está o Charles Miller, né? Canal Charles Miller, 1060.11 pontos. Beleza? Essa foi as nossas pontuações aí na Liga dos Youtubers, tanto a geral quanto os 5 primeiros da rodada. E para quem não conhece ainda, esse aqui é o Ligas do Mané, ligasdomané.com.br, site de ligas apostadas, né, do canal. Já estamos com as inscrições abertas para a 16ª rodada, tá? As últimas rodadas vêm dando uma quantidade enorme de times, inclusive já publiquei aqui os vencedores, tá? Da 15ª rodada aqui no Instagram, quem quiser seguir a gente aqui, ó, Mané Cartola FC, tudo junto. É por aqui que eu boto os vencedores do Ligas do Mané, tá? Já entrei em contato com todos eles, apenas aqui o segundo colocado, né? Que ainda não entrou em contato, mas os demais aqui já entrei em contato, inclusive já receberam o prêmio. O Xereu aqui já recebeu a inscrição grátis, já tá na 16ª rodada, certo? É por aqui, inclusive, que a gente bota os times atualizados, ó. Por aqui que eu mantive o Marinho aqui, ó, time principal. Mantive ele na live e fez meia hora para fechar o mercado. Mantive ele também no time principal do canal aqui, tá? Por aqui que eu acho que eu boto os cards importantes. Coloco o card de arbitragem, ó. Acertei 2 pênaltis, acertei pênalti, tá? Só Vasco e Flamengo que não teve penalidade, tá? Por quê? Porque eu pesquiso aqui a quantidade de jogos e penalidades, né, dadas pelos árbitros, né? E geralmente eu boto aqui os que tem a maior possibilidade, ou seja, o maior número de penalidades em comparação com os jogos que foram apitados, né? Por aqui eu boto alguns cardzinhos. Então quem quiser seguir a gente lá, ó, no Instagram vai ser muito bem-vindo. Mané Cartola FC, tudo junto. E Ligas de Mané é só vir aqui se inscrever, ó, altamente intuitivo. Tem dúvida, me chama aqui no WhatsApp, tá? Ultimamente, os últimos tiros curtos aí tem dado aproximadamente 150, 170 times aí, né? Então a gente quer ver se bate a marca aí dos 200 times aí para a próxima rodada. Tá feito, pessoal? Tá feito o convite e qualquer dúvida aí é só chamar no WhatsApp. Agora vamos trabalhar, né? Vamos para a nossa escalação e ver as estatísticas. Mas antes aqui eu tenho que informar que 3 jogos não valerão, né? Para o Cartola, né? Para essa 16ª rodada, certo? São eles o Ceará e o São Paulo, tá? O Vasco da Gama e o Fortaleza.
E o que vai ocorrer sexta-feira, o Goiás e o Bahia também não valerão, tá? Então são 7 confrontos apenas pra gente escalar, tá certo, pessoal? Vamos lá para nossas estatísticas. Para quem não conhece aqui, esse aqui é o catimbstates.com.br, certo? Site de estatísticas do Cartola, um dos melhores do mercado, se não for o melhor. Baixou o precinho, tá? R$ 29,90. Ganha 10% de desconto se botar o cupom Mané Cartola, tudo junto na hora da compra, tá? Assina uma única vez e vê até fevereiro do ano que vem, até o final do Cartola. Vamos lá então. Casa fora, os últimos 5 jogos, que eu acho que dá uma perspectiva boa pra gente. Goleiros, pontuação média. Quem vem conquistando muito pontos com goleiros dentro de casa? O Atlético Paranaense. Normal, o Atlético vem alguns jogos já sem sofrer gols dentro de casa, tá? E agora os jogos da eliminatória vão terminar agora, a seleção joga amanhã, né? Então talvez o Santos jogue aqui, tá? Mas se for o Jandrei também tá com desempenho bom, certo? Média de gols sofridos como mandante, 0,63. Média de gols como visitante do Corinthians, 0,88. Tá? O Corinthians faz poucos gols fora de casa, ataca pouco, certo? Percebam aqui, ó, nos últimos jogos do Furacão dentro de casa, certo? Ele manteve o SG em 1, 2, 3 oportunidades, certo? Enquanto que o Corinthians, nos últimos 5 jogos, passou em branco em 2 jogos, tá? E ontem só fez gol contra o Ceará por causa do frango do Praz, tá? Porque do contrário, não teria nem feito gol, certo? Quando a gente tá com muita dificuldade, tá com problemas, né? Inclusive o Mancini tá indo pra lá, né? Mas não quero entrar nesses detalhes aí, treinador, deixa primeiro ele assumir pra ver como é que vai ser, certo? Dos times que vão jogar fora de casa, quem é que mais cede pontos? Atlético Goianiense. E aqui eu vejo como boas possibilidades do JP, tá? Apesar do Santos ter tomado gols nos últimos 5 jogos dentro de casa, tá? Eu acredito que o JP pode ser uma boa, porque se a gente vier aqui, ó, e colocar aqui, ó, como defesa difíceis, o JP é um dos goleiros com o maior número de defesas difíceis na competição, tá? Inclusive, é o que tem o maior número de defesas difíceis disponível para a rodada. Por quê? Porque o Praz, que tomou o frango, né, é o goleiro com o maior número de defesas difíceis. Só que não vai ter esse jogo do Ceará, né? Então fica o João Paulo. E apesar de João Paulo ter médias melhores fora do que dentro de casa, acredito que pode ser uma boa sim, certo? Oscila bastante? Oscila, mas é um goleiro muito plástico, certo? É um goleiro que se joga bastante na bola, possibilitando assim o que? Que o Cartola dê defesas difíceis. E se a gente olhar aqui os últimos jogos aqui, ó, o Atlético Goianiense cedeu alguns bons pontos aí, mitou Volpe, tá? E cedeu alguns bons pontos para os outros goleiros nos últimos 5 jogos, não negativou goleiros fora de casa. Então acho que o JP pode ser uma boa sim, certo? Deixa eu dar uma olhadinha no desempenho do Atlético Goianiense aqui fora de casa, que eu acredito que ele não anda fazendo tanto gol assim. Dentro de casa o Santos sofre uma quantidade considerável, mais de 1 partida, 1,25, né? Mas média de gols como visitante do Atlético Goianiense é baixa, é 0,50, tá? Então de repente pode dar certo. Percebam aqui, ó, nos últimos 5 jogos passou em branco contra o Fortaleza e passou em branco contra o São Paulo. Tudo bem que o Santos toma gol toda a partida, mas João Paulo é um goleiro realmente bem plástico, né? Um goleiro que se joga bastante na bola, né? E assim pode ter possibilidades aí de repente de defesa difíceis. Dos times que vão jogar em casa, quem é que mais cede ponto aí? Aqui tá um pouquinho difícil, né? As pontuações cedidas estão bem baixas, né? O Palmeiras cede, mas o Curitiba fora de casa não conquista quase nada. Isso aí eu já mostrei. O desempenho do Wilson é melhor dentro de casa do que fora, mas vou mostrar aqui de novo, tá? É o que eu costumo dizer, geralmente o Wilson é goleiro para escalar dentro de casa. Ó, tem uma média de 6,40 jogando em casa, fora menos 0,34. Percebam as pontuações do Wilson dentro de casa, são muito boas, né? Só negativou aqui contra o São Paulo. Fora já é complicado, tá? Pode dar certo? Pode, porque realmente o Palmeiras está complicado, né? Dentro de casa ainda sofrendo gol direto, tá com uma dificuldade tremenda de marcar gols. Mas o Wilson não tem um desempenho tão bom assim, né? E deu uma confiança, uma segurança, né? Para escalar ele. Pode dar certo? Pode, é futebol, né? Mas os números mostram o contrário. Vamos dar uma olhadinha em defesa difícil? Porque o Cartola hoje resolveu dormir até mais tarde, como eu falei no início do vídeo, né? Pô, brincadeira, dia das crianças, falando isso, gente. Parabéns para todo mundo, né? E, ou todo mundo um dia foi criança, né? E um dia ainda vai ser, porque quando a gente acaba envelhecendo, a gente volta a ser criança um pouquinho, né? Então, parabéns para todo mundo aí, para quem tem filho e tudo, porque no fundo a gente também tem uma eterna criança dentro da gente. Tá certo, pessoal? Vamos lá, então. Defesas difíceis. Quem faz um grande número de defesas difíceis jogando dentro de casa? Novamente o JP, ó, faz uma grande quantidade, tá? E aqui, independentemente se for o Santos ou o Jandrei, de repente pode valer a pena. O problema é que o Corinthians não cede quase nada. O Corinthians é um time perigoso, ataca pouco e quando chega lá, às vezes faz gol, né? Ainda mais se contar com a ajuda do goleiro. Aqui não vai ter o jogo, não tem o que contar. E o Atlético Goianiense, tá? Dos times que vão jogar fora de casa, disponíveis para a rodada, é o time que mais cede defesas difíceis, tá? Então, volta a dizer, o JP acredita que é uma boa assim, tá? E depois do Atlético Goianiense, quem é que cede muita defesa difícil? O Bragantino, tá? De repente aqui o Hugo, aqui o Neneca, se jogar realmente, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no Neneca, ver como é que tá os números dele, que ele não tem muitos números para mostrar, né? Fez apenas 3 jogos até agora, ó. Fez apenas uma boa pontuação. Deixa eu dar uma olhadinha no Bragantino se cede muito ponto aí para goleiro. Negativou alguns goleiros, cedeu alguns pontos para outros. Nas últimas 2 rodadas vem cedendo pontos. De repente o Neneca pode dar certo, tá? É um bom goleiro também, apesar de grande, é um goleiro bem ágil.
mas eu ainda prefiro o JP para essa rodada, tá? Dos times que vão jogar em casa, quem é que seria uma grande quantidade de defesa difícil? O Atlético Mineiro, normal, é um time altamente ofensivo, que faz em média 2, 3, 4 gols por partida dentro de casa. Tanto é que o Tadeu, tá? Tinha um desempenho muito ruim e o Galo acabou imitando ele. Onde é que tá o Tadeu? Não vai aparecer porque não tá disponível, mas eu mostrei no vídeo passado e na live. O Tadeu tinha uma pontuação muito ruim fora de casa, só negativada. Só negativava. E o Atlético acabou bombardeando ele, que é isso que acontece todo jogo lá dentro do Mineirão, e acabou fazendo defesa difícil. Então, de repente, o Muriel aqui, ó, pode ser uma boa, né? A questão é a quantidade de defesa difícil que vai fazer e a quantidade de gols, né? Pra ver se existe, né, um equilíbrio ali o suficiente para pontuar bem. Mas a verdade é que o Atlético ataca muito e com certeza o Muriel vai ser exigido com toda certeza, certo? Aqui o Vasco também não vai contar esse jogo, né? Então não adianta nem falar muito. Aqui também não. Olha, pra goleiro tá bem complicadinha essa rodada, tá? Tá bem complicadinha, assim, ó. Ficaria com o João Paulo, né? Com o João Paulo, pela quantidade de defesas difíceis e pontuação cedida aí nos últimos jogos pelo Atlético Goianiense, né? Muriel, né? Foi bem, tá um pouquinho valorizado, né? Tá precisando fazer 4.9, mas vai enfrentar o Atlético, um time mais ofensivo da competição. Muriel vem com uma certa regularidade e de uma coisa pode ter certeza, o Muriel deve ser bombardeado novamente, porque todo goleiro que pisa lá no Mineirão, né, é muito exigido. Agora, se ele vai bem ou não, vai depender da noite, né, como é que ele vai estar o estado de espírito dele. O Galo negativou os goleiros que foram no Mineirão em 3 oportunidades, né, o Júlio César foi bem, e o Tadeu fez 11.11, como eu falei, fez 5 DDs, né. Tem 5 DDs. O jogo foi 3-0? Foi, mas podia ser 5, né, e se fosse 5 já ia dar uma 5, 6, mas mesmo assim, goleiro que é exigido ainda vale a pena, né? Vale 4 pontos ADD, no final das contas ainda vale a pena. Aqui tem um goleiro que eu acredito que de repente possa ir bem, mesmo estando muito mal na competição, mesmo o Palmeiras estando mal. Por quê? Porque vai jogar contra o Curitiba, um dos piores ataques da competição, tá? O Curitiba negativou o Vanderlei? Negativou. Na 14ª rodada também negativou o Tadeu? Negativou. Mas cedeu bons pontos pro Gatito, pro Santos e pro Muriel, tá? Ou seja, se o Palmeiras conseguir manter o SG pela primeira vez, quem sabe o Jailson possa pontuar bem, porque o Curitiba também não é outro time, né, que ataque tanto assim. Então assim, ó, para essa rodada você tem que pensar o quê? Em DD, né, ou em SG. Possíveis SG do Atlético Paranaense, vejo como um SG possível, certo? Vejo como um SG possível o do Palmeiras, apesar de sofrer todo o gol dentro de casa, porque o Curitiba é um time que tem dificuldade de fazer gol fora de casa. Se a gente vier aqui no confronto aqui, a gente vai perceber, tá, que a média de gols como visitante é de 0.88 do Curitiba. E fora de casa aqui, ó, ele passou em branco contra o Atlético, passou em branco contra o Fluminense nos últimos 5 jogos. Tá? O problema é que o Palmeiras vem sofrendo gol todo jogo dentro de casa, né? Esse que é o problema. Mas que o Palmeiras vai pela primeira vez ter a grande chance de manter o SG, vai porque o Curitiba tem dificuldade de fazer gol fora de casa. Essa que é a grande verdade, tá? Pensando em defesas difíceis aí, o Muriel com certeza é uma boa, né? Mas eu acredito que o goleiro mais seguro ainda para a rodada, ao meu ver, é o João Paulo, assim, né? Com um pouco, que me passa um pouco mais aí de segurança, tá? E o Muriel aí correndo um pouquinho fora porque vai ser muito exigido. Os demais goleiros aqui, sinceramente, eu vou ter que estudar com mais calma, tá? Mas aí eu penso só o Jandrei e o Jailson para SG, certo? O Grêmio aqui, o Vanderlei tem que ver direitinho se o Grêmio vai voltar aí com a defesa titular, porque se voltar com o Jeromel e com o Grêmio já é outro time, defensivamente é um time mais postado, né? Um time dificilmente sofre gols, né? Então tem que ver com um pouquinho de cuidado. Então nesse momento assim, ó, pensando em SG, assim, ó, nesse momento, Jandrei, tá? O Jailson, certo? Muriel para defesas difíceis e o João Paulo aí, de repente, uma mistura de defesas difíceis, né, com SG, né? Mas para goleiro, eu vou ser bem sincero, tá bem complicado, né? Ainda mais o Cartola aí abriu o mercado só meio-dia, não deu tempo para analisar a rodada direito, mas isso aí a gente vai ver direitinho na live de quarta-feira aí. Eu vou ter mais tempo para estudar e com certeza vou vir aí com algumas opções aí melhores, tá? De repente, uma outra opção a mais aí, certo? Vamos dar uma olhadinha em zagueiro aí. Zagueiro não faz defesa difícil, mas já vão colocar desarme porque SG tá complicado. Quem anda desarmando muito com os seus goleiros dentro de casa é o Grêmio, tá? Normal, tem uma das melhores defesas da competição, tá numa posição delicada na tabela, tá? Mas tem um bom sistema defensivo e eu tenho certeza que a hora que voltar o Jeromel e o Kahneman, com certeza, defensivamente vai melhorar mais ainda, tá? E apesar de todos os problemas, ainda é uma das defesas que menos sofre gols, certo? Vai enfrentar o Botafogo, um time perigoso que fora de casa anda aprontando aí nas últimas 2 rodadas. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Botafogo fora de casa aqui, ó, tá com uma média de 1.14 como visitante, tá? Uma média acima de 1 gol, então é meio perigoso. Vejam nos últimos 2 jogos aí, ó. Os últimos empatou todos os jogos aqui, ó, os últimos 5 dentro de casa, fora de casa empatou os últimos 4 penúltimos, né? E ganhou ontem do Sport, como a gente viu, certo?
E o Grêmio tá com a mesma problemática do Palmeiras, tá? Apesar de ter um sistema defensivo bom, né? Pra mim, um dos melhores. Vem sofrendo gol todo jogo dentro de casa, tá? Então é bem perigoso aqui realmente, né? Se o Jeromel voltar e o Kahneman, dá pra dar uma apostada melhor no sistema defensivo do Grêmio, senão fica complicado, tá? Ainda mais o Braz tem sido expulso no último jogo aí, né? Aquela infantilidade lá, mordeu o calcanhar do Marinho, foi expulso, né? Deu aquele carrinho louco do caramba. E o Paulo Miranda, né, saiu do jogo sentindo. Então o Renato não tem opções. Eu acho que ele vai botar o Jeromel e o Kahneman de qualquer jeito nesse jogo, tá? É o que me diz a minha intuição e é o que eu faria como treinador, tá certo? E dos times que vão jogar fora de casa, quem é que mais cede pontos para zagueiros adversários? O Curitiba. Como eu falei, é o time que tem muita dificuldade de fazer gol fora de casa. De repente aqui, ó, um Luan pode dar certo. Não é um primor de zagueiro? Não, não é um primor de zagueiro. Mas de repente, como eu falei, pela primeira vez, talvez o Palmeiras consiga manter o SG. Não por causa do Palmeiras não, tá? Que tá mal, tomando gol todo jogo dentro de casa. Mas por causa do Curitiba e a dificuldade de fazer gol fora. Certo? Mas eu acredito aqui, ó, que jogando em casa, as melhores opções, ao meu ver, tá? Ao meu ver, é o Galo, certo? Porque anda jogando muito bem dentro de casa. E vira e volta segura SG, mas vai enfrentar um Fluminense. É um time perigoso ofensivo, anda fazendo gol todo jogo, certo? O Grêmio, principalmente, né? Se voltar os dois zagueiros titulares. Flamengo correndo um pouquinho por fora, porque queira ou não queira aqui, ó, o Bragantino cede uma quantidade boa de desarmes também para zagueiros adversários, de repente pode dar certo. E o Palmeiras, é claro, pela grande quantidade de desarme aí, o time que mais cede desarme, jogando fora de casa para zagueiro, que é o Curitiba, tá? Mas tá bem complicado assim, a rodada só tem 7 jogos para se apostar, né? Para se escalar, então diminuiu muito as nossas possibilidades aí de escalação. E desarme, e quem cede muito desarme que vai jogar em casa? O Galo, normal, sempre falo aqui, o time mais ofensivo, o time que parte para cima, o time que busca o jogo, tenta fazer gol a todo momento, né? Não para um segundo. É óbvio que o time adversário vai tentar roubar a bola, vai tentar se defender e vai proporcionar realmente o grande número de desarmes do time adversário, tá? Isso é normal, né? Então pensando em desarme, de repente algum zagueiro do Fluminense. Mas a chance de SG, remotíssima. Não vou dizer que não existe, porque futebol sabe como é que é, né? Vai que o Fluminense faz um jogar, segura o Galo lá, né? Mas se for pela realidade do campeonato, é 2, 3 gols aí pro Atlético. Certeza. Tá? E quem vem conquistando muito desarme aí, jogando em casa com seus zagueiros? O Bragantino. Normal. O Bragantino toma gol todo jogo, né? Mas ainda faz uma grande quantidade de desarmes. Por quê? Porque tem o zagueiro com o maior número de desarmes na competição aqui, ó. Por enquanto, disponível para rodada é o Léo Ortiz. Tem 32 desarmes em 15 jogos. Mais de 2 desarmes por partida. Mesmo o Red Bull Bragantino sofrendo gols, ele ainda te entrega 1, 2 pontinhos, tá? É claro que às vezes se tomar amarelo não consegue, mas tem uma média básica boa. Vamos dar uma olhadinha inclusive em média básica, porque SG tá osso, né? Vamos ver os zagueiros com melhor média básica na competição. Ó, o zagueiro com melhor média básica na competição é o Canu. Inclusive ontem ele deu uma... né? É uma humilhadinha, né? Porque zagueiro fazer aquilo ali é complicado, né? Ele deu um tapinha pro lado e uma cavadinha, né? Botou o Caio na cara do gol, né? E é um zagueiro realmente muita regularidade. Tinha dado uma caída aqui, ó. Mas eu gosto dele, é um bom zagueiro. Tem vigor físico, velocidade, tá? E tem uma média básica boa. E o Grêmio cede alguns bons pontos aí para zagueiros aí nas últimas rodadas, ó. Andou negativando aqui o Palmeiras, o Fortaleza, mas isso foi lá no início do campeonato. As últimas rodadas aqui, ó, no Clássico e os zagueiros do Curitiba mesmo sofrendo gols, né? Ele cedeu alguns pontinhos, né? De repente aí pode dar certo, né? Eu tô mostrando zagueiros com média básica, tá? Zagueiros que vão entregar algum ponto mesmo sofrendo gol. O Léo Ortiz é um deles, tá? Outro zagueiro aqui que eu acho que é uma boa para rodar é o Pedro Henrique, tá? O Pedro Henrique tá com um desempenho muito bom dentro de casa, 4.04, certo? Olha só a regularidade do Pedro Henrique dentro de casa, tá muito boa. Muito por quê? Porque o Atlético Paranaense vem conquistando alguns SGs dentro de casa. Como eu mostrei aqui, ó, tem uma média de 0.63 e não sofreu gols dentro de casa nos últimos 3 jogos. Vejo o Pedro Henrique como uma boa opção, sim, para defesa, tá? Vejo como uma boa opção para defesa. Vamos dar uma olhadinha em mais algum zagueiro com média básica boa, né? Pra gente indicar os caras que tem maior... Gustavo Henrique vejo como uma boa também, tá? Vejo como uma boa, já fez gol de cabeça, é um zagueiro que se apresenta bem na bola aérea, certo? Tem 2 pontuações dentro de casa, uma, né, fez essa pontuação grande porque fez gol, 14.3, e a outra aqui, ó, fez uma finalização para fora, né, e sofreu 2 faltas, mesmo perdendo o SG fez 1.7, tá? É um zagueiro que dificilmente negativa, porque como eu falei, chega bem na bola aérea, né? Na área adversária, geralmente tem 1 ou 2 finalizações por jogo em escanteios, é um cara muito alto, né? E às vezes faz um outro desarme, não é um grande, né, ladrão de bola, mas às vezes faz um outro desarme. E ó, e o Red Bull Bragantino cede uma quantidade boa aqui de desarmes para zagueiros adversários, tá? Pode dar certo sim, pode dar certo. Acredito que tá entre as melhores da rodada, né? Sabino tem uma grande regularidade, mas pode
Pode ser para bater pênalti, vai pegar um Grêmio que tá numa situação difícil no campeonato, né? Não sei se vai ter tanta chance assim, mas a verdade é que o Sabino tem muita regularidade e tá entre os zagueiros com melhor média básica, ou seja, ele pontua, né? Mesmo sem SG, certo? Desarma algumas bolas e é um cara que pode bater pênalti sim. A gente só não sabe ao certo se vai ser ele, porque o Robson bateu o último já que ele perdeu, né? Mas antes ele tinha batido 3 e tinha convertido 3. Ou 2, né? Ano passado ele também fez muito gol na Série B. Deixa eu dar uma olhadinha aqui em outro zagueiro aqui, de repente média básica, que vale a pena para rodada. Hever acredito que é uma boa, tá? Como eu costumo dizer, o Hever tem pontuações melhores em casa do que o Igor Rabelo, que joga melhor fora, tá? O Hever vem muito bem dentro de casa, se manter o SG te entrega uma boa pontuação. Se perder o SG vai te entregar 1 ou 2 pontinhos, porque não é um zagueiro de muito desarme. Mas sempre tem a possibilidade da bola aérea, é um zagueiro que já tem um gol na competição. Sempre falo aqui, o Hever dos zagueiros do Campeonato Brasileiro é o que tem o maior histórico de gols aí, né? Acho que dos zagueiros do Campeonato Brasileiro em atividade ninguém tem mais gol do que ele, zagueiro, certo? Então acredito que é uma boa sim. Tá? Vamos voltar aqui para nossas estatísticas. A gente viu desarmes, né? Bragantino desarma muito jogando fora de casa. Internacional também desarma uma quantidade considerável, mas o Sport não cede quase nada, né? E jogando em casa o Grêmio, né? Então realmente, se for a dupla titular do Grêmio, dá para dar uma arriscada ali no Jeromel. Só tem que ver o ritmo de jogo, como é que ele tá, né? Vamos dar uma olhadinha aqui nas médias aqui, ó. Digão tá muito bem no campeonato, mas como eu falei, vai pegar um Atlético Mineiro, daí é complicado, né? Apesar que o Digão tem boas médias fora de casa, é um cara de muito vigor físico, né? O Atlético vira e volta, cede alguns pontinhos aí, claro, ataca o tempo todo, né? Proporciona aí roubada de bola. SG é complicado, né? Gustavo Henrique acho uma boa, né? Sabino, Digão e Sabino correndo por fora. Agora, zagueiros com maior segurança que vão jogar em casa, acho boas opções. Gustavo Henrique, Pedro Henrique, tá? Ó, a dupla Henrique. Hever, acho uma boa, tá? Canu e Léo Ortiz, que nem o Sabino e o Digão, tá? São zagueiros com média básica, zagueiros bons, mas correndo por fora, porque vão jogar fora de casa e vão ter confrontos complicados, tá? Luan pode surpreender, né, nessa rodada, tem uma média baixa, tem uma média baixa, mas de repente pode pela primeira vez aí, quem sabe, né, pontuar bem, né? Afinal de contas aí, ó, vira e volta aí, ó, o Curitiba cede bons pontos para zagueiros adversários, tá? Ó, negativou apenas o Paulo Miranda aqui, ó, e o Rafael Vaz. Nos outros jogos aqui, ó, deu uma boa quantidade de pontos para zagueiros adversários. Olha só, 15 pontos pro Nino, 9.2 pro Matheus Ferraz, 9.5 pro Thiago Heleno, 6.2 pro Pedro Henrique, 8.2 pro Canu, 7.3 pro Benevenuto, né? Até o Foster pontuou com ele, né? Pode ser uma boa, tá? Pode ser uma boa sim, certo? Pela dificuldade aí, né, do Curitiba de fazer gols fora de casa, certo? Então assim, ó, por estar reduzido o número de confrontos, tá? Tá bem complicado para escalar, principalmente aí defesa e zagueiro, certo? Inclusive eu não escalei no time de canal, né? Então vou escalar agora, né? Para não enrolar muito, vamos botar aqui pela média, né? Falei dos goleiros, certo? Queria ir muito com o Jandrei, mas fico com medo do Corinthians fazer o que fez com o Praz, atacar uma única vez, fazer um gol e depois não atacar mais. Então eu vou com o João Paulo, pelo menos o Atlético Goianiense eu sei que ataca bastante e vai ter chance de recuperar a pontuação, né? Se caso sofrer gols. O sistema defensivo tá complicadíssimo, muito complicado. Vou até olhar minha colinha que eu tô até perdido. Quero ir com o Jeromel, tenho quase certeza que ele vai estar disponível pro jogo. E se tiver, vou fazer alterações, né, na live de quarta-feira. Vai ter live quarta-feira, gente, meio-dia, tá? Live quarta-feira, meio-dia. Mas nesse momento eu vou com o Pedro Henrique, tá? Que tá com uma regularidade muito boa jogando de casa, fazendo boas pontuações, certo? O Atlético Paranaense vem mantendo esse SG nos últimos jogos dentro da Arena da Baixada, acredito que pode ser uma boa sim. Criei muito com o Hever, mas já vou com o lateral do Galo, né? O Galo é muito ofensivo dentro de casa. Nesse momento, por enquanto, tá? Eu vou com o Gustavo Henrique, tá? O Red Bull Bragantino não vive um bom momento, o Flamengo tá numa crescente constante, certo? Então pode realmente dar certo aí, de repente até manter o SG. Então eu vou por enquanto com o Pedro Henrique e com o Gustavo Henrique, a dupla Henrique, né? E vou com o JP no gol. Vamos para nossas laterais aí, para não ficar muito longo o vídeo, mas antes vamos dar uma olhadinha em pontuação média cedida, a gente só viu o desarme, né? Vamos lá, olha só como o Gustavo Henrique realmente é uma boa. 4.5 a média, pontuação média do Flamengo com os zagueiros dentro de casa, tá? Quem cede muito aí jogando fora? Curitiba. Vejam como o Luan de repente pode dar certo realmente aqui pela grande quantidade de pontos cedidos pelo Curitiba, né? E tudo porque dificilmente marca gol fora de casa, né? A dupla de zaga também do Galo dentro de casa também é muito forte, né? O Galo em casa é muito forte. A dupla do Grêmio
é boa. Se vier o Jeromel, novamente o Kahneman, são grandes ladrões de bola, né? Conseguem desarmar bastante, podem te entregar alguma coisa ali em desarme, mesmo que venha sofrer gols, né? Só que o problema é saber como é que eles vão voltar, né? Tanto tempo parado aí depois da Covid, né? Inclusive o Jeromel teve contusão e depois Covid, né? E o Botafogo não cede quase nada, né? Não cede quase nada. E Atlético Paranaense aqui, ó. Atlético Paranaense aqui, ó. Os times que mais conquistam pontos com os zagueiros dentro de casa, nas últimas 5 rodadas, Atlético Paranaense e o Flamengo, né? Por isso que eu tô escalando, né, a dupla Henrique ali, né? O Pedro Henrique e o Gustavo Henrique. E dos times que vão jogar em casa, quem é que mais cede? Palmeiras. Mas o Curitiba não conquista tantos pontos assim. Os times que mais conquistam pontos aqui é o São Paulo, que não vai ter esse jogo, né? E depois vem o Corinthians. Então tá bem complicado para zagueiro, como eu falei, certo? Nesse momento, realmente eu acredito assim, ó, que tem algumas opções viáveis, né? Apostas viáveis, Digão, Sabino, mas sem pensar muito em SG. Eu acho que as melhores realmente é Gustavo Henrique, o Pedro Henrique, a dupla do Galo, o Hever e o Igor Rabelo, mas vão enfrentar um Fluminense perigoso que faz gol todo jogo, certo? Canu e Ortiz pela regularidade, pela média básica, mas também correndo por fora, esquecendo bastante aí do SG, meio improvável, né? Então realmente eu fico... E o Luan, acredito bastante aqui no Luan, essa rodada de repente aí o Palmeiras consiga pela primeira vez aí manter o SG dentro de casa, que ainda não conseguiu nessa competição, tá? Mas repito novamente, Gustavo Henrique, o Pedro Henrique e a dupla de zaga do Galo, pra mim, são as melhores opções nesse momento. Vamos dar uma olhadinha aqui em laterais. Pontuação média, quem conquista muito ponto aqui os seus laterais dentro de casa? O Galo. Time altamente ofensivo, os dois laterais jogam praticamente como pontas, alas, né? Praticamente o tempo todo aberto ali, né? Espetando o tempo todo, muitas vezes até corto para dentro, né? Para chutar ou para finalizar ou para cruzar, realmente o Gu e o Arana ali, né? Sempre vão te entregar bons pontos, mesmo o Galo sofrendo gols, certo? Quem vem pontuando muito bem com seus laterais depois do Galo dentro de casa é o Sport, mas vai pegar o Internacional, meio complicado que não cede quase nada, né? O Inter é um time que se defende muito bem, tá? E não dá muita chance para o adversário atacar. Quem é que mais cede ponto aí que vai jogar fora de casa? Novamente Curitiba. O Curitiba cede muito ponto para sistema defensivo adversário. Muito por quê? Porque tem dificuldade em fazer gol, tá? Então quem sabe aqui, ó, o Marcos Rocha aqui, ó, possa desencantar e voltar a desabrochar novamente, né? Porque não vem bem na competição, certo? E aqui pela regularidade, tanto do Felipe Jonathan, como pela quantidade de pontos cedidos pelo Atlético Goianiense, de repente aqui pode valer a pena. Até mesmo, tá? Felipe Luiz, tá? Lateral do Flamengo, ou os laterais do Flamengo, vamos ver quem é que vai jogar, se é o Mateuzinho ou não, né? Porque o Bragantino não cede muitos pontos, mas a gente vai ver adiante que ele cede uma boa quantidade de roubada de bola, tá? E dos times que vão jogar em casa, quem é que mais cede pontos para laterais adversários? O Atlético Paranaense, né? Ceará não conta com ele, não vai ter esse jogo. Mas o Corinthians não vem conquistando muito pontos com os seus laterais jogando fora. Quem é que tá conquistando muito? Botafogo, muito por causa do Vitor Luiz, né? E o Atlético Goianiense, né? Só que o Santos não cede muito e o Sport menos ainda. Então ainda fico né? Ficaria ainda para essa rodada com laterais do Flamengo, especial Felipe Luiz, né? Laterais do Santos, especial Felipe Jonathan. E aqui os laterais do Galo, né? Disparado. E aqui correndo um pouquinho por fora, de repente pode dar certo aqui um Abner, tá? Tá jogando muito bem, a gente vai ver as pontuações dele. Aqui o Patrick vinha pontuando bem, mas vai pegar um Internacional que é osso de roer fora de casa, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui em desarmes, né? Porque pontuação média tá complicada. Aqui, ó, desarmes novamente, o Galo aparece, né? Com seus laterais mais desarmando. Então, realmente, os melhores laterais para a rodada são os laterais do Galo, tá? Quem é que mais desarma depois em segundo plano? Palmeiras. Esses jogos aqui não vão contar, então é o Palmeiras. De repente, o Marco Rocha começa a aparecer como boa opção aqui para a rodada. Pelo menos opção viável, tá? Não tá bem? Não tá bem. Mas, de repente, é o que eu tô querendo dizer. O sistema defensivo do Palmeiras pode ser que segure esse dia contra o Curitiba e dê uma desabrochada aí e consiga pontuar bem, tá? Mas dos times que vão jogar fora de casa, disponíveis para a rodada aí, quem mais cede roubada de bola é o Corinthians e o Red Bull Bragantino, tá? São Paulo não conta, não vai ter esse jogo. Então, Felipe Luiz, tá? E o Abner Vinícius, acho que são boas sim, tá? E dos times que vão jogar em casa, quem é que mais cede desarma para lateral? Santos, normal, né? Geralmente jogam com ponteiros bem abertos, que partem para cima, né? Marinho, Soteldo não tá aí, mas de repente vai voltar, né, da sua seleção a tempo ainda de jogar. Esses retornos aí, pessoal, tem que ficar ligado. Tem um, por exemplo, que se jogar eu vou escalar. E se voltar a tempo eu vou escalar, que eu acredito que vai ter, porque a seleção vai jogar amanhã. E o jogo do Flamengo é só quinta. É o Everton Ribeiro, de repente pode dar certo, né? Então tem que ficar de olho. A maioria dos jogadores estrangeiros vão se apresentar, né, nos seus times na quarta-feira, né? Alguns vão até pro jogo direto, tá? Então tem que ficar de olho nas notícias, mas tudo isso a gente vai ver na nossa live de quarta-feira, certo? E o Atlético Goianiense até que conquista alguns desarmes, mas o time que mais desarma aí, ó, fora de casa com laterais, é o Botafogo e o Internacional, certo? Então Vitor Luiz, o Heitor, que tá muito bem, dando muita assistência, tá? Tá chegando muito bem na linha de fundo,
Tá botando várias bolas na cabeça do Galhardo ali, tá dando certo essa dobradinha. Se o Heitor jogar aqui é uma boa, tá? E o Moisés, que é um grande ladrão de bola, tá certo? Dito tudo isso, pontuação média de desarmes, vamos dar uma olhadinha aqui pros laterais, que essa rodada, tô falando várias vezes, não tá fácil de escalar, tá? Vitor Luiz pode ser uma boa, né? Pela regularidade que vem tendo, né? Tem médias melhores fora do que dentro de casa, mas vai enfrentar um Grêmio, é complicado, o Grêmio não tá bem na tabela, mas ainda é o Grêmio. Mas tem uma grande regularidade, o Vitor Luiz bate pênalti, de repente aí pode dar certo, tá? Mas as melhores opções, ao meu ver, ainda são o Guga e o Arana, tá? Vão jogar dentro de casa. São dois laterais que estão com média muito boa dentro de casa. O Guga tá com uma média de 6,81 jogando em casa. Percebam as pontuações aqui, ó. Mesmo perdendo SG, pontuam bem, porque são laterais que chegam bem à frente, né? Pontuam em todos os scouts, tanto defensivo, né, quanto ofensivos, então acredito que vale a pena sim, certo? O Egito tá voltando aqui, mas vai ter um jogo complicado, mas até ele ficar aquela geladeira toda no banco, era o maior ladrão de bola entre os laterais, tá voltando agora, né? Tem gente que não gosta muito como jogador, mas como ladrão de bola tava desarmando bastante, certo? Felipe Jonathan, prefiro ele fora do que dentro de casa, perceba, uma pontuação dele fora é melhor do que em casa, tá? Mas é um jogador que te traz uma certa confiança, tem uma certa regularidade, é o lateral com maior número de assistência e gols na competição, né? Tá entre os que mais tem assistência e gol, então sempre vale a pena. O Arana, assim como o Guga, como eu falei, é uma boa, tá? O Guga tem média melhor do que o Arana, certo? O Arana tem uma média de 5,86, o Guga um pouquinho mais de 6, mas são laterais que vêm pontuando muito bem dentro de casa. Por quê? Porque dentro de casa o Galo tá devastador, né? Tá arrasador. Já mostrei, mas vou mostrar de novo. O Galo tem uma média de 2,50 jogando em casa. 3 gols contra o Goiás, 4 contra o Vasco, 3 contra o Grêmio, 2 contra o Bragantino, 3 contra o São Paulo. Todo mundo que cai lá, toma 2, 3 bagas, né? Por quê? Porque é um time muito intenso, certo? Então o Guga e o Guilherme Arana acredito serem boas sim, né? Correndo um pouquinho por fora o Felipe Jonathan, Vitor Luiz mais pela regularidade, mas tem um confronto complicado, ainda fico com os laterais do Galo, certo? Aqui vejo como boa opção, já que o Atlético Paranaense está mantendo o SG em algumas oportunidades aí, os últimos 3 jogos dentro de casa manteve o SG, o Corinthians está com dificuldade de fazer gol, Abner Vinícius pode ser uma boa, tá? Tá com uma média de 4,14, vem pontuando muito bem, tá? Perceba aqui, ó, manteve o SG no Clássico, manteve o SG contra o Bahia, manteve o SG contra o Ceará, tá? Então tá se defendendo muito bem dentro de casa e o Abner Vinícius é um lateral que volta a chegar lá na frente, ó. Já tem assistência, né? É um lateral que finaliza, certo? Bom lateral, tá? Esse menino aqui é bom lateral. De repente aí pode surpreender na rodada e pra mim tá entre as melhores opções, certo? Moisés pra roubada de bola jogando fora de casa, certo? Inclusive aqui, ó, o Moisés tá com uma média de 3,42 fora de casa. Tem médias melhores dentro que fora. Mas perceba aqui, ó, tirando a negativada que ele deu contra o Goiás, nos demais jogos aqui, ó, ele sempre te entrega uns pontinhos. Por quê? Porque ele desarma bastante, tá? Desarmes em média aí, ó, 2, 3, 4 desarmes por partida, certo? Então, de repente aí, para desarme o Moisés pode dar certo e tem uma chance real de SG, que queira ou não queira, o Internacional ainda continua sendo a defesa menos vazada da competição, tá? Felipe Luiz vejo como boa também, tá? Pela grande quantidade de desarmes cedidas, né, pelo Bragantino, normal, né? Principalmente ali o Arthur joga pela direita. Felipe Luiz vai bater de frente com o Arthur. O Arthur é um cara incisivo, um cara que parte para cima, busca o confronto, o drible. E o Felipe Luiz é um grande ladrão de bola, pode dar certo, tá? Apesar de ele ter médias melhores fora do que dentro de casa, de repente pode dar certo em termos de roubada de bola, tá? Perceba aqui, ó, que o Felipe Luiz joga melhor fora de casa do que dentro de casa. As pontuações mostram isso. Mas como vai pegar um Red Bull Bragantino aí, né, um time altamente ofensivo aí, o Arthur de frente para ele, de repente vai roubar bastante bola nesse jogo, certo? Nathanael, Marcos Rocha aqui tá muito mal, mas tem a possibilidade de ir bem nessa rodada, porque o Curitiba não vem jogando bem fora de casa, tá? Vem com muita dificuldade de fazer gol, não tá com boas médias, certo? Era um cara que ano passado roubava em média aí, ó, 3, 4, 5, 6 bolas por jogo, mas vejo uma pequena melhora nele, tá? Isso eu venho falando já há 2 vídeos, desarmou 3 bolas aqui, ó, contra o Botafogo e 4 bolas contra o São Paulo, certo? Vejo uma melhora em desarme aí, de repente pode dar certo pegando o Curitiba pela frente, pode ser que pontue bem, mas fico com as minhas indicações, as primeiras aqui, as melhores indicações ao meu ver para essa rodada realmente são os laterais, a dupla do Galo, certo? O Abner Vinícius do Atlético e o Felipe Luiz do Flamengo. E correndo aí um pouquinho por fora o Moisés, né, com uma chance aí, uma possibilidade real aí, quem sabe aí de SG aí, porque o Inter sofre realmente poucos gols, tá? E claro, o Marcos Rocha ali, né, uma pequena ponta de esperança aí do Palmeiras pela primeira vez conseguir manter o SG, né? Mas ele tá baratinho, de repente vale a pena. Mas eu vou apostar na ofensividade dos laterais do Galo. Vou com o Arana, tá? E por que eu vou com o Arana? Vou explicar. Apesar do Guga ter melhores pontuações do que o Arana dentro de casa, eu vou com o Arana porque o Keno joga pela esquerda. E o Arana joga pela esquerda. A chance do Arana dar o último passe pro Keno fazer um gol ou vice-versa é grande, tá? Então por isso que eu tô indo com o Arana. Ainda mais jogando dentro de casa.
Meu outro lateral eu queria ir muito com o Abner, tá? Tô muito disposto com o Abner. Tava tentado aí com o Felipe Luiz, mas não quer dobrar o Flamengo atrás. Aliás, eu não quero dobrar ninguém, porque se fosse para dobrar alguém atrás, eu ia dobrar a defesa do Atlético. Se fosse um adversário um pouco mais frágil, mas o Fluminense faz muito gol fora de casa, certo? Eu vou fazer uma loucurinha. Eu queria ir com o Heitor, tá? Que fique bem claro isso. Eu queria ir com o Heitor do Internacional, só que ele não tá disponível, tá? Se o Heitor ficar entre os disponíveis, eu tiro o Marcos Rocha e boto o Heitor, tá? Mas por enquanto aqui eu vou com o Marcos Rocha, tá? Vou com o Marcos Rocha. Não tá bem? Não tá bem. Mas o Curitiba também não tá bem, né? Eu vou ser sincero, depois que perder o Clássico, se o Vanderlei perder pro Curitiba em casa, vai ficar complicada a situação para ele, tá? Vai ficar complicada. Então acredito que o Palmeiras não deva perder esse jogo dentro de casa, certo? De repente, pela primeira vez, manter o SG. Mas eu queria muito ir com o Heitor aqui, mas não tá disponível. Paciência, né? O Cartola às vezes faz um desserviço pra gente, tá? Sou bem sincero em dizer. Às vezes bota um jogador como provável e de repente o cara sai de uma hora para outra, ou não bota nem ele entre os prováveis e ele aparece jogando. É brincadeira, né? Bota banco de reserva então. Ah, não bota banco de reserva porque quer cliques no GE. Porra, tudo bem. Então faça um serviço bem feito, né? Faça um serviço bem, e dê boas informações no GE para que o pessoal vá lá buscar informações concretas e consiga acertar pelo menos 95% das vezes. Não acerta, acerta abaixo disso, acerta 85% mais ou menos. Complicado, né? Vamos lá, meia. Meias em termos de desarmes. Quem é que mais desarma aí com os seus jogadores de meio campo que vão jogar em casa? Disponíveis para rodada, o Galo, certo? Quem insere muito jogando fora? São Paulo não conta, tá bem equilibrado, quem cede mais aqui, tá? Então, em termos de desarme aqui, ó, tá uma briga de foice no escuro. E dos times que vão jogar em casa, quem é que mais cede desarme aí? O Grêmio, normal, um time que joga com a retenção de bola, né? Com a posse de bola e possibilita roubar de bola do adversário, né? No meio de campo. Mas o Botafogo não faz tanto desarme ainda. Quem é que desarma muito aqui? Internacional, tá? Então, meias do Internacional, né? São boas sim. Tanto o Patrick quanto o Bosquilha se voltar, né? O Galhardo já é mais ofensivo, né? Apesar que eu gosto mais, de quem acompanha o canal sabe que eu gosto mais do Patrick e do Bosquilha jogando em casa, mas vale a pena sim pela quantidade de desarmes aí que o Inter faz fora de casa, né? E são jogadores que se apresentam bem à frente. Certo? Para desarme tá complicado, né? Tirando Internacional, talvez aqui o Bragantino, o Raul, né? Apesar que o Flamengo não cede muito, porque o Raul tem uma regularidade muito grande jogando fora de casa. A média de desarme deles é 4, 5 bolas por partida jogando fora, então te entrega 4, 5 pontos facilmente, né? Mas eu quero dar uma olhadinha em pontuação média e gol, né? Porque gol é o que vale mais aí pontos no Cartola, né? E é o que faz você imitar realmente. Ó, o time que mais pontuou com seus jogadores de meio de campo dentro de casa aqui, ó, disponível para rodada, é o Galo, né? E depois vem o Flamengo, né? Então aqui, ó, se o Everton Ribeiro voltar a tempo de se apresentar, tô pensando seriamente com ele, tá? Tô pensando seriamente com ele, ele vinha pontuando bem antes de ser convocado para a seleção, tá? E aqui é claro que vale a pena o Natan, vale muito a pena, né? Fez gol no último jogo, né? Daquele meio de campo ali do Galo é o jogador mais talentoso, né? O que se apresenta mais à frente, é o que entra por dentro quando o Sacha faz aquele falso 9, tanto é que o Sacha quase não faz gol. Então o Sacha se movimenta abrindo espaço para os ponteiros, né? Cortarem para dentro e para os meias entrarem. No caso, o Natan, tá? É assim que eu vejo o jogo do Galo. E jogando em casa, quem é que mais cede pontos aí, né, para meio de campo? O Santos cede uma quantidade considerável, mas o Atlético Goianiense não conquista quase nada, tá? Quem está conquistando bons pontos com seus jogadores de meio campo fora de casa é o Botafogo, certo? Botafogo, muito por causa dos gols feitos no contra o Sport agora. Essa média aumentou bastante. Inclusive, falando em gol, deixa eu dar uma olhadinha aqui em gol aqui. Porque em termos de desarme e pontuação média, tá difícil de escolher. O Atlético Mineiro é o time que mais faz gols, tá? Disponível para a rodada. O Ceará não conta, não vai ter esse jogo, né? Então acredito que o Natan realmente é uma boa, certo? E dos times que vão jogar fora, que mais sofrem gols aí, ó. Corinthians e Curitiba. Então aqui, ó, de repente aqui, ó, o Patrick de Paula para chutar de fora da área, ele chuta em média 2, 3, 4 bolas por partida e o Curitiba se joga bem retrancado fora de casa, de repente vai precisar de um cara que chute de média e longa distância e o Patrick de Paula, esse cara, de repente ele pode pontuar bem com essa rodada e com sorte pegar um chute ali na veia, né, e fazer um gol, de repente pode dar certo. Um Rafael Veiga, mas aí é mais de construção de jogada, o Curitiba é meio retranqueiro, mas tipo, o Rafael Veiga tem a bola parada a favor dele, né? Bate alguns escanteios às vezes, dependendo de quem estiver em campo, de repente pode dar certo, tá? Mas acredito que realmente dificilmente vai ter opção melhor aí do que os meias do Galo, os meias ofensivos, né? E aqui de repente aqui, ó, apesar de eu gostar mais do Cidadinho jogando fora de casa do que em casa, de repente o Cidadinho aqui pode dar certo, e o Eric, né? Que é um jogador muito completo. E aqui o Everton Ribeiro, como eu falei, né? E dos times que vão jogar em casa, quem sofre muito gol de meia aí, o Santos novamente vem sofrendo muitos gols de meio de campo, mas o Atlético Goianiense quase não marca, né? Quem vem marcando muito gol aí é o Internacional. E aqui não tem contestação, não tem como você deixar um Galhardo de fora. É realmente a rodada está se desenhando, uma rodada muito difícil, tá? Porque as chances de escalação aqui
um número reduzido de jogos diminuiu bastante, tá? Galhardo, não vou nem abrir aqui as estatísticas dele, é um caso à parte, é artilheiro do campeonato, tá fazendo muito gol de cabeça, finaliza com a bola em movimento, bola parada, pênalti, tá? É um cara que tá iluminado, não dá pra deixar de fora. Nenê também tá muito bem, mas vai enfrentar um Galo, tá? Mas quem sabe aí na bola parada o Nenê pode dar certo, porque vira e volta o Galo toma um golzinho, né? De repente pode dar. Natan vejo como uma das melhores opções aqui, pela maneira que o Galo joga em casa, tá? Natan vem muito bem aqui, ó. Tudo bem, se não fizer gol, não pontua tanto assim, mas se fizer gol, vai te entregar bons pontos. E a média de gols do Galo dentro de casa é 2.5, pode sobrar uma assistência ou um gol para ele, afinal ele é o meio campo mais avançado. Raul é um cara mais para regularidade, certo? Mas tem pontuações melhores fora do que dentro de casa. Percebam aqui, ó, 4 roubadas de bola contra o São Paulo, 5 contra o Galo, 6 contra o Vasco, 4 contra o Atlético Goianiense. É um cara que vai te entregar aí, em média, 4, 5 pontos de roubada de bola facilmente, tá? É um cara de regularidade. Nenê aqui podia até abrir, passei batido contra ele, mas vou abrir, né? Já que tô fazendo um vídeo longo aí para dar as estatísticas, vamos dar a estatística direitinho então, tá? O Nenê eu prefiro ele em casa do que fora, certo? Tem pontuações melhores em casa do que fora, mas a pontuação dele fora de casa também é muito bom, certo? Mas dentro de casa ele sempre dá umas mitadas, fora não, fora ele te entrega uma pontuação assim razoável, mas o Nenê anda fazendo assim, ó, coisas que antes ele não fazia, tá? Tá desarmando, finalizando muito, chutando muito em média e longa distância, bate canteio, bate falta, de repente pode dar certo. A única questão aqui é porque ele vai enfrentar o melhor time da competição nesse momento, o líder do campeonato, né? Então é difícil. O Galhardo aqui já é complicado ficar falando, né? Porque ele e o Marinho é um caso à parte a ser estudado e o Keno tá começando a entrar para esse time, tá? Começando a entrar para esse time, tá? Então tem médias melhores em casa do que fora, mas é um cara que também, ó, tá com uma regularidade sensacional. Aqui fez menos 1.6, mas esse jogo entrou no finalzinho, tá? Tava no banco. É um cara que ficou, assim como o Marinho ficou no banco em algumas oportunidades, entrou e ainda fez gol. Isso aí se chama luz própria, os caras estão iluminados. De repente o Rafael Veiga pode dar certo nessa rodada, né? Porque o Curitiba joga muito fechadinho, né? E às vezes um cara que chuta de média e longa distância, como o Patrick de Paulo e o Rafael Veiga também chuta às vezes, pode valer a pena, tá? O Dodge, em termos de desarme aí, já que o Galo joga, né, com a posse de bola, pode proporcionar alguns desarmes aí pro Dodge, tá? Apesar que o Dodge aí, né, tava desarmando mais no início do campeonato, mas voltou a desarmar aí, ó, na 13ª contra o Botafogo no Clássico fez 6 desarmes, né, fez 5 desarmes contra o Bahia na 15ª, na 14ª aqui contra o Goiás já não fez muito desarme, né, foi um jogo de mais gols, mas pensando em desarme, média básica, se entregar 2, 3 pontinhos, de repente pode dar certo o Dodge aí, tá? Patrick, como eu já falei, prefiro ele em casa do que fora, percebe? Em casa ele tem médias muito boas, né? Em fora ele já dá uma oscilada, certo? Em casa ele pontua muito bem e é um cara que chega bem à frente, né? Mas pode dar certo, porque o Internacional tem o meio de campo mais forte da competição aí, ao meu ver, né? Principalmente jogando fora de casa. Patrick de Paula vejo como uma boa, tá? Tem média de 5.12 jogando em casa, certo? Tá com boas pontuações, tá finalizando aí uma grande quantidade de chute de fora da área aí, de bola fora da área, todo jogo, 3, 4, 5 bolas, certo? Vai pegar uma equipe que geralmente joga um pouco mais trancada, ele vai chutar bastante de jogo, acredito eu, de repente tem até chance de fazer um gol, certo? Zé Rafael tá voltando, mas não tá bem esse ano, mas é um cara muito bom pra cartola, né? Mas é complicado você indicar alguém que não esteja bem, certo? O Eric é um jogador que tem muita regularidade, mas vai enfrentar um Corinthians que joga muito fechadinho, ó. O Eric jogando em casa tem pontuações muito boas, ó. Regularidade tremenda. Ainda não deu uma mitada? Não. Não porque ele ainda não fez gol nem deu assistência. Aqui ele deu uma assistência, fez 6.4. E como eu falei do Sobral, né, esses jogadores de regularidade que roubam muita bola, desarmam, chegam à frente, sofrem faltas, finalizam, a hora que fazem gol, dá uma estourada na pontuação, tá? Mas tá difícil pra meia, tá difícil pra lateral, tá difícil, tá complicada essa rodada, tá? Tá complicada essa rodada e eu acredito que o Galhardo não dá pra ficar de fora, certo? É impossível não escalar o Galhardo. O Nenê nesse momento, esperar mais um pouquinho, tá? Queria ir muito com alguém do Palmeiras, mas o Palmeiras não vive um bom momento, né? O momento é do Galo, certo? É do Galo, tá? Deve estar entre os mais escalados, tá muito valorizado, mas nesse momento eu vou escalar o Natan, tá? Vou escalar o Natan, certo? E vou botar o Patrick de Paula, por enquanto, tá? Depois eu vou decidir, porque se o Everton Ribeiro ficar entre os prováveis na quarta-feira, na live, de repente eu vou trocar, tá? De repente eu vou trocar e vai botar aí um Everton Ribeiro, tá? Porque realmente o Everton Ribeiro cria muito ali no meio campo do Flamengo, e ele que municia ali, né, as bolas ali, geralmente, né, pro Bruno Henrique, pro Pedro, pra quem tá jogando no ataque, tá certo? Vamos lá pro nosso atacante, que o vídeo já tá ficando longo, né? Vamos lá, já vou deixar em gols, né? Atacante, gols. Quem mais vem sofrendo gols aí de atacante? Bragantino. Então a dupla de ataque do Flamengo, né? Bruno Henrique e Pedro. Muito bom pra rodada, tá? A última vez o pessoal dobrou no clássico, mas eu falei, vai com calma. Clássico, a camisa pesa, tudo.
De repente, até nesse jogo, pode dar certo dobrar, tá? Que afinal de contas, o Bragantino me toma 2 gols do Atlético Goianiense. Por que não pode tomar 2 gols do Flamengo, que é um dos ataques mais positivos da competição, né? Aqui o Santos também conquista muitos pontos dentro de casa, aqui por causa do Marinho, né? Marinho é outro que é fora de série, não dá nem pra contestar. E aqui o Atlético, porque o Keno vem jogando muito bem, certo? E todos esses times, tá? Fluminense, Atlético Goianiense e Bragantino cedem muitos gols, tomaram muitos gols de atacantes adversários, tá? Então vejo com bons olhos sim, tá? Dos times que vão jogar em casa, não toma muito gol, tá? De atacante adversário. Os que mais tomam não vão jogar nessa rodada, que é o Vasco e o Goiás, não vão jogar. Né? E o Bragantino faz uma quantidade considerável, o Atlético Goianiense também, né? Mas acredito que não vão ter vida fácil contra o Santos nem contra o Flamengo, tá? Vamos dar uma olhadinha em média básica aí. Pontuação média, né? Ó, o Flamengo vem pontuando muito com os atacantes, Atlético Mineiro e o Santos. Realmente as melhores opções jogando em casa, tá? É Atlético Mineiro, Santos e Flamengo. Correndo um pouquinho fora aqui o Palmeiras, né? Por quê? Porque o Curitiba cede uma boa quantidade de pontos aí para atacantes adversários, né? Jogando fora de casa, mas o time que mais cede é o Fluminense, tá? O Fluminense faz muito gol, mas toma muito gol fora de casa também. Se a gente der uma olhadinha aqui, ó, no Fluminense, certo? Além da grande quantidade que o Bragantino faz, que o Atlético Mineiro faz dentro de casa, olha só, o Fluminense tomou 2 Goiás, tomou 1 do Botafogo, 1 do Sport, 3, né, do São Paulo. Só manteve SG aqui, ó, contra o Atlético Mineiro, mas isso foi na 5ª rodada, já faz muito tempo. De lá pra cá muita coisa mudou, tá? Então não vai ter vida fácil o Fluminense, tá? Vai ser difícil segurar o ataque do Galo e realmente o Galo anda pontuando muito bem com os atacantes dentro de casa. Ah, então repito novamente, Flamengo, Santos e Atlético, tá? Correndo um pouquinho por fora o Palmeiras. O Grêmio tá com muita dificuldade de fazer gol dentro de casa, mas o PP tá com uma regularidade tremenda, como a gente vai ver logo à frente. Aí dos times que vão jogar em casa, quem é que cede muito? O Galo cede uma quantidade considerável, porque vira e volta, toma gol dentro de casa, assim como o Santos, né? Esses times que são muito ofensivos dentro de casa, geralmente se expõem demais lá atrás, né? Por isso que às vezes vira e volta aí cedem bons pontos para atacantes adversários. Tá? Dito tudo isso aí, vamos para os nossos atacantes, certo? Marinho aqui, ó. É um ponto fora da curva, assim como o Galhardo, não dá para contestar ele. E na mesma coisa, está começando a se tornar um jogador como o Galhardo e como o Marinho. Daí você tem que montar o seu time, você não pode deixar geralmente os dois fora, Galhardo e Marinho. Não, o risco é tremendo, certo? Mas o Keno vem bem, tá? O Keno vem crescendo muito, fora de casa, muito inconstante, mas dentro de casa tá muito bem sim, tá? Nas últimas 5 rodadas vem pontuando muito, vem imitando, tá? Inclusive quero dar uma olhadinha aqui se o Fluminense, ó, o Fluminense imitou o Rafael Moura, certo? Mitou aqui o Juan, deu uma mitadinha de leve. O Hernani fez gol, né? Olha, realmente o Keno é uma boa sim, tá? Não só pelo que constrói, né? E pelo que produz o atleta dentro de casa, mas pelo momento dele também. PP muita regularidade, certo? Tem uma média de 8.14 jogando em casa. É um jogador aqui, ó, que te entrega facilmente, sem gol, sem assistência, 4, 5, 6, 7 pontos, tá? É um dos atacantes com melhor média básica na competição, tá? Mas eu acredito que não tá entre os melhores confrontos para se escalar. Robson, gosto muito dele jogando fora de casa. Se tem alguém que pode complicar a vida do Palmeiras lá no Allianz Parque, é o Robson. Tem uma média de 5.28 jogando fora, tá? Percebam a regularidade do Robson. E fora de casa as pontuações dele são muito boas, tá? São muito boas. É um cara que finaliza bastante, certo? Já bateu falta, já fez gol, como eu falei. Pênalti pode ser que ele bata, ninguém sabe se vai ser ele ou o Sabino, né? Afinal, o Sabino perdeu o último e ele bateu, né? Então é um jogador que fora de casa incomoda bastante. De repente pode surpreender, porque o Palmeiras está tomando gol todo jogo dentro de casa. E aqui o Pedro e o Bruno Henrique, né? Não tem como deixar, né, de indicar. O Bragantino vem sofrendo muito gol fora de casa. O Pedro tá com uma média de 5.13, certo? Jogando em casa aqui, ó, vem numa crescente, certo? Fora já não vai tão bem assim, mas dentro do Maracanã ele dá uma transformada realmente e ele faz muito gol, certo? Bruno Henrique tem uma regularidade melhor. Ô, Bruno Henrique tomou o cartão, como é que pode tomar o cartão, fazer o gol, me toma o cartão, né? E ainda consegue me fazer 3.4, né? De 8 pontos ele perdeu 2 com cartão e sei lá, foi perder em falta, em impedimento, passe errado. É complicado. O Bruno Henrique, ele tava meio sem vontade naquele clássico, eu achei, tá? Mas eu não tô aqui para comentar futebol, mas dentro de casa é um cara com muita regularidade, tá? Muita regularidade, certo? Então realmente não dá para deixar de indicar esses dois atacantes do Flamengo nesse momento. O Bragantino sofrendo muito gol fora de casa. Eu acho que assim, ó, para atacante não dá para fugir muito nessa rodada realmente, tá? Bruno Henrique, Pedro, certo? Robson pela regularidade, PP pela regularidade, Keno e Marinho, tá? Ao meu ver, por enquanto, assim, olhando de supetão a rodada, sem muito tempo para estudar, porque o mercado abriu agora, faz pouco tempo, não tive tempo para verificar. Então eu vou com o Keno, vou com o Marinho, tá? E vou com o Pedro. O Pedro tá jogando melhor dentro do Maracanã do que o Bruno Henrique ultimamente, certo? E aqui, quero ver se encaixo o Everton Ribeiro, né?
ver se ele vai voltar aí da seleção aí, né? E se estiver disponível para jogar, quero ver se encaixo ele aqui ainda, não sei no lugar de quem, certo? E aqui eu quero botar o Heitor no lugar do Marcos Rocha, tá? Quero botar de repente o Heitor aqui no lugar do Marcos Rocha, mas quero ver se ele entra entre os prováveis, né? Como eu tô indo com a maior quantidade de jogadores do Galo, vou escalar o Sampaoli, certo? Mesmo porque o Galo é o time que mais pontua em casa, certo? Aqui, ó, disparada aqui, ó, 6.39, a média do Galo em casa, e o Fluminense cede bastante, inclusive mais do que o Bragantino, tá? Então, treinador jogando em casa, as melhores opções, ao meu ver, realmente são o Domenech e o Sampaoli, tá? E já jogando fora já complica, eu não arriscaria em ninguém, porque vão ter jogos bem complicados, tá? Vão ter jogos bem complicados. E tudo isso aí, vamos fechar com o nosso capitão. Capitão, a gente tem que sempre procurar alguém com regularidade, tá? E desses jogadores aqui, ó, o que vai ter, de repente, não o melhor confronto, mas dentro de casa, o time atua muito bem, é o Keno. Pedro tá iluminado, tá iluminado. Galhardo também tá iluminado, tá, mas eu vou ficar com o Marinho, tá? Eu acho que de todos os confrontos, é o que de repente o Santos é o que tem o melhor confronto aí jogando na Vila, né? E o Marinho tá fazendo gol tudo quanto é jeito, né? Bola parada, bola em movimento, ontem meteu uma na trave e o travessão quase foi arrancado fora, então não dá... Ó, nesse momento, capitão, né? Não quer ser deixado na mão, não quer ficar para trás nas suas ligas, enfim. É Marinho e Galhardo, tá? E correndo um pouquinho de fora aí o Keno, né? Que vem jogando muito bem dentro de casa, certo? Mas nesse momento eu acho que eu vou com o Marinho mesmo. Acredito que o confronto do Santos, de repente, é um pouquinho mais favorável do que o do Galo, que vai pegar o Fluminense. O Fluminense não tá tão mal assim no campeonato, certo? Então aí, ó, gente, ficou o vídeo um pouco longo demais, quem sabe aí, né? Nem olhei o tempo ainda, né? Para não me assustar. Por quê? Porque o Cartola demorou para abrir, né? E quando abriu, né? Eu ainda tive que validar aí o pagamento da Liga de Mané, né? Porque eu não gosto de fazer meu vídeo antes de acertar com o pessoal, certo? Então aí tive que fazer alguns pagamentos, né? Então não deu tempo para olhar a rodada, analisar, enfim, vamos deixar para fazer isso lá para quarta-feira, né? Na nossa live, tá? Meio-dia, tá certo? Então custando aí, ó, por enquanto, custando 141,54 cartoletas. Esse aqui é um esboço do nosso time, tá? Do nosso time principal para a 16ª rodada. E eu deixei uma gordurinha aqui, ó, 20 cartoletas, porque se eu quiser mudar aqui, pegar um outro jogador de repente mais caro, né, eu vou ter bala na agulha, tá certo, pessoal? Então é isso, gente. Vídeo na correria, né? Essas rodadas aí curtas aí complica a gente por demais, ainda mais o Cartola aí demorou para abrir o mercado, aí complicou mais ainda, né? Mas eu vou dar uma estudada com mais calma na rodada. Quarta-feira na live, com certeza aí, né? Vou trazer outras opções aí, quem sabe essas que eu não consegui ver agora. Eu não consegui estudar a rodada. Eu fui fazendo o vídeo, né? E fui falando que vinha na minha cabeça, tá? Então foi mais ou menos assim que aconteceu. Inclusive, tá? Queria muito postar hoje, mas acredito que não vai dar mais tempo. O bônus barato e valorização deve ficar para amanhã, tá? Então, live quarta, meio-dia, certo? Já que o mercado fecha na quarta-feira, às 5 da tarde, né? Que já tem jogo às 18 horas, se eu não me engano. Tá certo? Então, se gostou do vídeo, deixa aquele like, dá essa força para mim aí. Isso faz o canal crescer por demais. Se você não for inscrito, lhe convido a se inscrever, né, até olhar outros vídeos aí ou acompanhar nossa live para tu ver que a pegada do canal é nessa, né, baseada em estatísticas, sempre tentando aí te mostrar aí uma tendência da rodada para você escalar da melhor maneira possível para ir bem nas suas ligas no seu Cartola, tá bom? No mais, um grande beijo de coração, já me estendi demais, até o próximo vídeo, vamos que vamos, fui!